Sempre que eu coloco as imagens de programas de TV aqui, eu coloco elas embaçadas. E eu faço isso por questões de direitos autorais. Na semana passada já censuraram um vídeo meu e tiraram ele do ar. Então, para evitar esse tipo de problema, eu prefiro deixar a imagem desfocada. O Jornal Nacional já começou com aquela conversa fiada de Lula liderando nas pesquisas. O Jornal Nacional dá sequência hoje à série de entrevistas ao vivo com os principais candidatos à presidência da República mais bem colocados na última pesquisa Datafolha de intenção de votos. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, aparece em primeiro lugar na pesquisa, mas o ex-presidente não pode dar entrevistas por determinação da Justiça. Ele está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pode ser que eu faça um vídeo específico falando só dessa pesquisa, mas eu já vou adiantar o básico aqui. Essa pesquisa do Datafolha foi encomendada pela Globo e pela Folha de São Paulo. A mesma Globo que recebeu 6,2 bilhões de reais durante o governo do PT de Lula e Dilma. A mesma Folha de São Paulo, do Grupo UOL, que recebeu 225 milhões de reais durante o governo de Lula e Dilma. E segundo essa pesquisa, o criminoso do Lula aparece com 39% das intenções de votos. Como eu não vou me aprofundar no assunto nesse vídeo, eu já vou deixar aqui o link do vídeo do canal do Sandro Rocha. E nesse vídeo ele mostra a pilantragem por completo. Até telefonar para o Datafolha ele telefonou. Nessas pesquisas que são feitas pelo Datafolha, nem eu, nem você, nem ninguém tem acesso às informações para saber se de fato são verdadeiras. Não é possível saber quem foram as pessoas entrevistadas e nem se de fato foram entrevistadas mesmo. Você tem que confiar nos dados passados por eles. Igualzinho à urna eletrônica. E esse já é motivo suficiente para se levantar suspeitas a respeito. Outro ponto. A pessoa que foi responsável por essa pesquisa do Datafolha se chama Renata Nunes César. E o Sandro Rocha fala sobre ela também no vídeo. E como a galera na internet revira tudo e não perdoa, encontraram o Facebook dela. E para grande surpresa, o perfil dela é pró-Lula. Não só dela, mas de toda a família. E eu também vou deixar o link aqui do vídeo do Rogério Betim, onde ele mostra o Facebook de cada uma delas. O da Renata Nunes não está mais disponível porque depois que o Sandro Rocha fez o vídeo, ela bloqueou todas as informações. Ela está se escondendo porque a responsável pela pesquisa do Datafolha é uma petista. Agora dá só uma olhada em como é feita essa pesquisa na rua. Quando é feita. Eu estou aqui com um rapaz aqui da Datafolha. Sou Fábio Figueiredo, mostra a cara. Não, senhor. Mostra a cara, mostra a cara. Foi anulado agora a pesquisa Datafolha, porque foi negada a informação de eu ler as perguntas. Eu não pude ler as perguntas no momento que era com critério da Folha. Aí o Datafolha aqui não deixou eu ler as perguntas. Aí como é que eu posso dar credibilidade a uma pesquisa onde eu não posso ler? Eu não posso ler as perguntas. Como é que pode isso? Eu estou todo o tempo aqui respondendo, mas eu não posso ler. Tá vendo, meu amigo? Com licença. Rapaz aqui da Datafolha fazendo aqui um questionário sobre eleição presidencial. Eu não posso ler as perguntas do tablet dele. Eu vou respondendo aqui e ele vai clicando. Eu não sei o que ele está clicando. Como é que eu posso dar credibilidade a um cidadão desse que faz uma pesquisa dessa? É complicado, né? Meu amigo, aí sabe o que ele fez? Ele anulou. Aí ele anulou, então eu não posso ler. Porra, como é que eu vou acreditar numa pesquisa dessa? Porra, fiquei entristecido agora, porque a gente vive num estado democrático de direito, onde eu não posso exercer minha cidadania de ler, ter ciência das perguntas que ele está falando, quem sabe que ele está lendo para mim, mas eu sei ler. Eu sei ler. Eu sei ler, amigo. A gente está com material com tablet, não pode? Tudo bem, é uma pena mesmo. Senhores, porra, podem crer. Não tem informação alguma da Datafolha, provavelmente é tudo fraudado, infelizmente, é uma pena. Não deem. Senhor, uma boa noite, sucesso, amigo, valeu? Sucesso aí nessa empreitada aí de vocês aí de fraude, que é uma pena, é uma fraude isso aí. Brincadeira, mano, esse é o Brasil que a gente vive. Mas vamos lá, galera, porra, Bolsonaro neles, de toda maneira estão querendo fraudar, mas é Bolsonaro, parceiro. Mas se o Datafolha falou e passou no Jornal Nacional, é digno de credibilidade, né? O Lula, quando ainda não estava preso,
foi enxotado de todos os lugares que a caravana dele passou. É um percentual de aprovação que a gente não vê nas ruas e nem na internet. Se o número de petistas fosse tão grande mesmo, eles não precisariam ter feito o mensalinho da internet. Essa notícia estourou essa semana. Agências pagando influenciadores digitais para fazer campanha para a esquerda na internet. Que 39% é esse que precisa comprar campanha na internet? A do Bolsonaro a gente faz de graça. E onde o Bolsonaro tá é recorde de audiência. Só olhar os vídeos em alta no YouTube agora, um dia depois da entrevista no Jornal Nacional. Sobre essa questão do mensalinho, o TSE vai fazer alguma coisa? Porque na semana passada o TSE derrubou um vídeo meu rapidinho. Então quando você vê esse papo de que Lula lidera nas intenções de voto, saiba que é uma conversa fiada. E agora a gente vai para a primeira pergunta da entrevista. Para início de conversa, eu já quero deixar bem claro. Para mim, político nenhum deveria ganhar mais de um salário mínimo. Nem vereador, nem deputado, nem presidente, nenhum deles. Porque na maioria dos casos dos políticos são pessoas fracassadas que não conseguiram sucesso na vida pessoal e agora tentam enriquecer do dinheiro público. Se salário de político fosse um salário mínimo, eu duvido que teria tanta gente assim querendo se candidatar. Na primeira pergunta, o Bonner disse que o Bolsonaro fez carreira na política. Nós vamos começar a entrevista falando sobre o velho e o novo na política. O senhor está no seu 7º mandato, são 27 anos. Por que é que o senhor se apresenta como o novo, contra tudo que está aí, se o senhor e a sua família, como tantas outras famílias de políticos, fizeram da política uma profissão, vamos dizer assim. O senhor vive da política e vive para a política, como outras famílias fizeram o mesmo, e o senhor as critica muito duramente. Tudo que o senhor tem, em termos de patrimônio, o senhor conquistou com seus salários de parlamentar. Tá certo? O senhor declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio em torno de 2 milhões de reais. Sim. Isso coloca o senhor num grupo muito reduzido de brasileiros, né? 0,2% da população brasileira. Portanto, ao longo de 27 anos, o que aconteceu foi que o senhor fez da política uma profissão. A questão é, o que é que o diferencia de tantos outros políticos que trilharam o mesmo caminho? Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. A minha família é limpa na política. Sempre integrei o baixo clero em Brasília. Se tivesse, na forma de fazer política, ocupado altos postos, com toda certeza eu estaria envolvido na Lava Jato hoje em dia. Bonner, nunca recebi dinheiro de empresa nenhuma para a campanha. Sempre fiz a minha campanha usando aquilo que consegui ao longo do mandato, em especial as minhas conquistas. Eu tenho reconhecimento popular para isso. Muitas vezes, inclusive no passado, sequer em televisão, no horário eleitoral gratuito, eu aparecia. Então eu fiz um trabalho, no meu entender, reconhecido pelo povo como muito bom. Se não aprovei muitos projetos, também evitei que péssimos projetos fossem avante em Brasília. E, por tabela, elegi os meus filhos, um federal em São Paulo, um vereador no Rio e outro estadual no Rio de Janeiro. Ninguém é obrigado a votar nos meus filhos, eles acreditam em mim. O que faltou o Bolsonaro dizer é que antes dele ser político, ele era oficial do Exército. E quem conhece a prova da SpaceX e a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende, a cidade que eu cresci praticamente, sabe como esse concurso é difícil e concorrido. Requer estudo, dedicação, disciplina, não só para passar no concurso, mas para concluir o curso de formação de oficiais. Eu estou falando sobre isso porque quem mora em Resende sabe muito bem a realidade da Academia Militar das Agulhas Negras. Um salário de um segundo-tenente está na faixa de R$6.000, que já não é salário para qualquer um. Quando esses militares vão fazer transferência, vão se mudar de um estado para o outro, é aí que eles pegam uma boa grana. E isso varia de acordo com a distância. Quanto mais longe é, mais dinheiro ele recebe. Então faltou ele dizer que muito antes da política ele já tinha uma boa vida como militar, cargo do qual ele conseguiu através de estudo e concurso. Mas segundo Lula, político vale mais do que um concursado, né? Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida.
E um deputado ganhando R$33 mil por mês durante 17 anos, se não conseguir fazer um patrimônio de R$2 milhões, é porque é muito burro mesmo. Só em um mandato de 4 anos já dá mais de R$1 milhão. E agora sobre a família. Um dos filhos do Bolsonaro, que é deputado federal, também é formado em Direito, também é concursado, escrivão da Polícia Federal. O outro deputado estadual também é formado em Direito. O outro que é vereador é formado em Ciências Aeronáuticas e nenhum deles envolvido em corrupção, como o próprio Bolsonaro responde. Espantoso é o Lulinha, o filho do Lula, que limpava bosta em zoológico, tem um rendimento de mais de R$5 milhões em 10 anos. E é claro, isso depois do pai se tornar presidente. Estranho é o Lula ter quase R$30 milhões bloqueado pela justiça, sendo que o salário de um presidente é um pouco mais de R$30 mil. O principal ponto que faz o Bolsonaro ser diferente dos outros é simples: a honestidade. E honestidade deveria ser obrigação de todos, mas é uma raridade. Eu não vou falar sobre todas as perguntas da entrevista para o vídeo não ficar muito longo e maçante, mas vou deixar o link na descrição da entrevista inteira. Também teve aquela velha fake news falando que o Bolsonaro é a favor de que a mulher receba menos que os homens. O fato é que o senhor afirmou que, se fosse empregador, não empregaria mulheres com os mesmos salários dos homens. Ou seja, o senhor se solidariza pessoalmente com os empregadores que compartilham dessa desigualdade salarial. Como explicar isso às mulheres? É muito fácil. Renata, você leu isso, ouviu essa afirmação tua a meu respeito? Acho que eu ouvi e li. Não, você não. Me desculpe, a senhora não ouviu. Candidato, eu ouvimos. Nunca... Se o senhor quiser... Você foi no programa do Luciana Gimenez? Sim. Foi no... Deputada, é verdade, o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida? Olha, eu fui entrevistado... Olha que a gente vai não, você pode ver. Vamos lá. Fala, Bolsonaro. Eu fui entrevistado pelo jornal Zero Hora. O assunto era por que mulher ganha menos do que homem. Por quê? E eu estudei o assunto. Fui em pesquisas, conversei com alguns empresários, empregador. O que acontece? A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador, não é o Jair Bolsonaro. E muitas vezes prefere, ao ser mulher, dar emprego ganhando menos. Isso é que está na cabeça do empregador. E o jornalista botou na minha conta isso aí. Pergunta que já foi respondida milhares de vezes. Aí o Bolsonaro jogou a mesma pergunta para Renata. Aí o bicho pegou. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor. Eu não sei o certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. Parece que é muito maior para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, são iguais. Candidato, deixa eu então, só, desculpe, até eu vou interromper vocês dois. Assim, eu poderia até como cidadã e como qualquer cidadão brasileiro fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. E eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Mas uma exceção se faz a Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional, porque descobriram que o salário dela é de R$200 mil. Uau! Na internet diz que ela recebe 200 mil e o William Bonner recebe 700 mil, mas eu não tenho o contra-cheque deles aqui, então vamos deixar passar. Mas a resposta do Bolsonaro no finalzinho não dá para deixar passar. Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. Como eu falei no início, a Globo faturou 6,2 bilhões de reais do nosso dinheiro durante o governo do PT de Lula e Dilma. E o Bolsonaro já disse algumas vezes que essa mamata vai acabar. E é exatamente esse o desespero da Globo. Então a mesma que disse que paga o salário do Bolsonaro, também tem o salário pago através de nós, dos nossos impostos, já que a fatia que eles recebem da União é muito grande. Também vieram com a conversinha de que o Bolsonaro é homofóbico. Mas vamos partir para um outro tema importante, que é a homofobia. A cada 19 horas, um gay, lésbica ou trans é assassinado ou se suicida
por causa de homofobia no Brasil. De onde é que saíram esses dados de homofobia? Foi de inquéritos policiais? Não, não foi. O Globo. Esses números saem de busca na internet e veiculação da mídia. Dados que são facilmente refutados. Como que se tira conclusão a respeito de um assunto tão sério, baseado em pesquisas da internet? Mais uma vez, os gays sendo usados como massa de manobra para ideologia política. Aí depois começaram com um papo do Bolsonaro homofóbico. Vai, deixa eu falar, olha. Tá filmando? Sou apaixonado por ele. Ele fala... Ok. Um abraço. Um abraço, hétero. Vamos falar. Para dizer que Bolsonaro não é e nunca foi homofóbico. Sou gay, sou Bolsonaro. Sou com ele até o fim. A luta é contra o kit gay nas escolas. Inclusive, o Bolsonaro quis mostrar um dos livrinhos que entrariam como material didático das crianças. Mas proibiram. Pode ir para a escola do seu filho, mas não pode passar na TV. Não, e não falaram que não podia passar só por questões de normas do programa. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. Olha só, não vou mostrar se as crianças não, mas é um livro escolar, é para criança. A Renata fala sobre crianças estarem assistindo o programa. A mesma Globo que defende um cara pelado com uma criança no museu, mas na hora que vai mostrar no Fantástico, eles embaçam a imagem. A hipocrisia é sem limites. Depois falaram sobre segurança pública. O senhor afirmou que violência se combate com energia, se combate com inteligência e, palavras suas, se for o caso, com mais violência ainda. Mais violência ainda, candidato. Como é que o senhor acha que os brasileiros que vivem nessas comunidades dominadas por traficantes, que são vítimas desses tiroteios tão frequentes, como é que elas recebem uma afirmação como essa sua? O mais violência ainda, que eu declarei sim, isso que você falou aí, é se o bandido lá está com 762 atirando, o policial por lá de cá tem que ter uma .50. Se ele está com a .50, você tem que ter um tanque de guerra por lá de cá. Eu já fui vítima de violência. Bonner, você também, infelizmente, Bonner. Bonner e Renata andam de carros blindados. Moram em condomínios que você nem se quiser vai ter acesso. Eles falam como se soubessem ou como se representassem o trabalhador da vida real. O trabalhador que financia carro popular, que pega ônibus lotado, que pega metrô lotado, que sai de noite de casa para trabalhar e volta de noite. A população não aguenta mais. Chega de conversinha fiada. Tá cheio de vagabundo armado na rua. Gente podre que mata por causa de um celular. Violência se combate com violência. Só não consegue enxergar isso quem não vive no mundo real. É impossível combater um vagabundo com AK-47 na mão, com um buquê de flores, com uma pomba branca ou com um livro. Ontem eu li o seguinte no Instagram: sou a favor do porte de livros para todos os cidadãos, pois a melhor arma para o povo é a educação. É lindo, a frase é linda. E na vida real, como é que é? Vamos fazer o seguinte, quando a gente sair de casa agora, vamos socar de livro na mochila. Aí num caso de uma tentativa de assalto, de homicídio ou de estupro, o que você faz? Sai tacando o livro. Ou você pode abrir o livro e recitar um poema. Ou você pode citar um versículo bíblico. Você olha para o bandido e fala: não matarás. Tenho certeza que depois que você fizer isso, você vai encontrar Jesus pessoalmente. Tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de guerra, tempo de paz, tempo de tratar com amor e tempo de ter pulso firme. Você tem todo o cuidado do mundo com seu filho. Aí vem um maldito desse, numa tentativa de assalto, rouba o seu carro e arrasta seu filho por quilômetros até a morte. Eles são monstros. E lugar de monstro é na pedra do IML. Se você acha que não é assim, adota. Larga de ser hipócrita. Leva para dentro da sua casa. O que a gente precisa? Retaguarda jurídica para a polícia militar e um armamento pesado. Pronto, resolve. Mais de 60 mil homicídios ao ano são números de guerra. Policiais morrem como moscas. A população está indo pro abate. Mas pro Bonner e pra Renata,
parecem não fazer diferença. A preocupação deles é com as balas perdidas matando inocentes. A maioria das pessoas que morrem são inocentes e não são por balas perdidas e também não são por policiais. E para fechar, o Bonner teve o azar de tocar no assunto do General Mourão e deu o azar de entrar no assunto da contra-revolução de 64, chamando de golpe militar. E diz que é assim que está nos livros do MEC e que é assim que a história mostra os fatos. Eu também não vou me aprofundar nessa questão, porque dá um vídeo só sobre isso. O próprio Roberto Marinho, dono da Globo, também jornalista, disse muito bem o que foi a Contra-Revolução de 1964. Como é que refuta algo dito por ele? Os historiadores sérios se referem a 1964, candidato, como um golpe militar. É assim que se trata nos livros, é assim que a história mostra que os fatos se deram. Deixa os historiadores para lá. Eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir? Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Repito a pergunta aqui. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? Então, galera, essa é a mídia brasileira, que não respeita em nenhum momento um homem com a vida pública honesta, mas faz questão de dizer que um criminoso tem 39% das intenções de votos. Uma mídia que criminaliza a polícia militar e defende bandidos. A completa inversão de valores. Quando eu vejo a Rede Globo e toda a mídia contra o Bolsonaro, eu vejo toda a mídia contra o Brasil. Ou pelo menos contra a maioria dos brasileiros, que são trabalhadores e honestos. Pessoas boas. Rede Globo, o império tá ruindo. Compartilhe essa mensagem, curta a página, se inscreva no canal. E eu vou deixar vocês agora no final com os 39% das intenções de voto. Até a próxima. Gente, isso é depois que acabou a entrevista do Bolsonaro. Todo mundo saindo pra varanda. Caraca, inacreditável. Olha, gigante.